Um milionário fez uma aposta pública com uma faxineira. Disse que, se ela dançasse a valsa, ele limparia o salão de joelhos. Riu na frente de todo mundo. Ela não disse nada. Apenas esperou a hora certa. Sai do meio, moça. Marlene nem levantou os olhos do chão, que estava passando o mop. O salão do Hotel Palácio Diamante faiscava de lustres, champanhe e gente bem vestida demais para ter educação de verdade. Oi, ela disse baixinho. Falei para sair do meio. Renato Cavalcante estava de smoking preto, copo na mão, sorriso de quem nunca ouviu um não na vida. Você está atrapalhando a visão dos meus convidados. Alguns homens ao redor riram. Uma mulher cobriu a boca com a mão, fingindo que não estava achando graça. Marlene encostou o mop na parede e deu um passo para o lado. Assim, fica no seu canto. Renato virou para o grupo dele. É o problema desse país, né? Coloca qualquer um em qualquer lugar. Mais risadas. A orquestra no fundo do salão começou a afinar os instrumentos. As primeiras notas de uma valsa subiram pelo ar. Leves, redondas, antigas. Marlene parou. Seus olhos fecharam por meio segundo. Oh, tá dormindo? Renato percebeu que ela tinha parado no meio do salão e se virou para ela de novo, com aquele sorriso que ele usava quando queria plateia. Que foi? Quer dançar também? O grupo riu mais alto dessa vez. Olha a situação, disse um dos homens. Imagina, disse outro. Renato se animou com a reação. Deu um passo em direção a Marlene e falou bem alto para todo mundo ouvir. Sabe o que eu vou fazer? Vou ser generoso essa noite. Ele abriu os braços como se fosse anunciar algo grandioso. Se você dançar a valsa aqui, no meio desse salão, do começo ao fim, sem errar um passo, eu mesmo limpo esse chão, de joelhos, com suas luvas. O salão explodiu em risadas. Marlene olhou para ele, sem sorrir, sem abaixar a cabeça. O senhor tem certeza disso? A voz dela saiu firme. Não era raiva, era outra coisa. Renato achou ainda mais engraçado. Se virou para o lado e fez um gesto largo com o copo. Pode anotar. Testemunha aqui, testemunha ali. Ele apontou para 2, 3, 4 convidados. Se essa moça dançar a valsa direito, eu limpo o salão de joelhos. Palavra de Renato Cavalcante. Palmas. Risadas. Alguém até tirou foto. Marlene não se mexeu. Renato chegou mais perto. O sorriso continuava lá, mas os olhos tinham mudado. Agora sai daqui antes que eu chame o seu supervisor. Ele apertou o braço dela. Não forte o suficiente para deixar marca, mas forte o suficiente para deixar recado. O rosto de Marlene não mudou. Ela olhou para o chão brilhante que tinha passado naquela manhã, olhou para o salão cheio de gente que ria e depois olhou de volta para Renato. Como um homem assim nunca imagina que vai ser o próprio fim de si mesmo. A valsa ficou mais alta. A orquestra tinha entrado de vez e o som tomou o salão inteiro. Subiu pelo mármore, passou pelos lustres, escorregou até o canto onde Marlene ainda estava parada. E foi aí que a música a pegou. Não pela beleza, mas porque ela já tinha ouvido aquela melodia antes, muitas vezes, numa sala pequena com piso de taco gasto e um espelho rachado na parede. A mente dela foi embora por alguns segundos. Ela tinha uns 9 anos, quando o pai dela, seu Antônio, empurrou os móveis da sala para o canto e disse: Vem cá, filha, hoje você aprende de verdade. Ele colocou um disco velho para tocar, aquele toca-fitas cor de creme que cheirava a umidade, e segurou a mão dela com cuidado, como se ela fosse de vidro. Assim não, assim. Ele ria quando ela pisava no pé dele. Valsa não é luta, Marlene. É conversa. Você deixa o corpo falar. Ela nunca tinha entendido direito o que ele queria dizer, mas gostava demais de dançar com ele. Toda sexta-feira, antes do jantar, aquela sala virava o lugar mais bonito do mundo. Aí veio o segundo flash.
O velório do pai dela foi numa tarde de quarta-feira, com garoa fina e gente pouca. Marlene tinha 16 anos e ficou a tarde inteira olhando para o caixão sem conseguir chorar, porque ainda não tinha entendido direito o que estava acontecendo. O que ela entendeu nas semanas seguintes: a conta de luz atrasada, a mãe pegando 2 turnos no mercado, a escola que virou coisa de luxo e o sonho de fazer faculdade de artes cênicas que foi sendo empurrado para um canto até sumir de vez. A gente vai dar um jeito, a mãe dizia todo dia, a gente vai dar um jeito. Deu, mas o jeito custou caro. O terceiro flash foi rápido, quase doloroso. Marlene, com 22 anos, na frente de um espelho de banheiro público, ajeitando o cabelo antes de entrar pela primeira vez num serviço de limpeza. O salão que ela ia limpar era um clube de dança no centro da cidade. Ela ficou parada na porta por uns 30 segundos, olhando a pista vazia. Depois respirou, pegou o balde e entrou. Uma bandeja caiu. O barulho cortou tudo. A memória, a música, os 16 anos que tinham passado voando. Marlene estava de volta ao salão do Hotel Palácio Diamante, com o mop na mão e o uniforme azul que todo mundo fingia não ver. A orquestra continuava tocando. Os convidados continuavam rindo. Renato Cavalcante estava de costas para ela agora, já comemorando como se o assunto tivesse encerrado. Ela olhou para a pista de dança no centro do salão. Olhou para as próprias mãos e pensou no pai. Marlene ficou parada por mais uns 10 segundos, só olhando. Depois guardou o mop no carrinho, tirou as luvas de borracha e dobrou com cuidado uma em cima da outra. Pegou o avental e pendurou na alça do carrinho. Respirou fundo e foi em direção à entrada principal do salão. Não tinha um plano elaborado, tinha só uma coisa na cabeça: falar com o organizador do evento, pedir permissão para participar. Simples assim, direta assim. O homem que ela precisava era o Marcos, coordenador geral da festa. Ela tinha visto ele umas 3 vezes naquele dia, sempre com um tablet na mão e aquele fone preso numa orelha só. Ela sabia onde ele costumava ficar, perto da entrada do corredor VIP, do lado esquerdo do palco. Ela atravessou metade do salão sem olhar para ninguém. Ei! Um segurança apareceu do nada, braço estendido. Área restrita. Eu preciso falar com o Marcos. Só 1 minuto. Funcionários ficam nos fundos. Eu sei, mas é... Nos fundos? Ele repetiu, sem raiva, sem emoção, como quem fala para uma parede. Marlene deu meia volta. Tentou pelo corredor lateral, o que passava pelos bastidores da cozinha. Conhecia aquele caminho de cor. Tinha passado pano nele umas 4 vezes naquele dia. Se conseguisse chegar do outro lado, dava para alcançar o Marcos pela saída do palco. Ela foi. Passou pela cozinha, desviou de um garçom com bandeja cheia, chegou até a porta dos fundos do palco. Outro segurança, dessa vez sem nem abrir a boca para ela. Só apontou para o caminho de volta. Marlene voltou para o corredor. Ficou parada ao lado de um carrinho de louça suja, olhando para o teto por 1 segundo. As mãos estavam quietas, mas a cabeça não. Tinha um jeito. Tinha que ter um jeito. Ela pegou o celular, procurou o número do Marcos na lista interna da empresa e discou. Chamou 3 vezes, caiu na caixa de mensagem, ficou com o telefone na mão sem saber o que fazer com ele. Foi quando Giovana, colega dela há 2 anos, apareceu pelo corredor com um rodo na mão e uma expressão de quem já sabia de tudo. Marlene, para! Eu só quero falar com o Marcos. O Marcos não vai te atender. Giovana chegou mais perto e baixou a voz. O Cavalcante já falou com ele. Falou que se você causar qualquer problema, ele cancela o contrato da empresa com o hotel. Sabe o que isso significa? Marlene soube na hora. Significava 23 funcionários sem trabalho. Ele não ia fazer isso. Ele já fez, Giovana falou seco, com outra empresa, 2 anos atrás. A mulher da limpeza reclamou de assédio, o Cavalcante ligou para o dono do hotel e no dia seguinte a empresa perdeu o contrato. Todo mundo na rua. Marlene encostou na parede.
Giovana, ele fez uma aposta pública, na frente de todo mundo. E todo mundo achou engraçado. Giovana encolheu os ombros, com aquele cansaço de quem aprendeu a engolir esse tipo de coisa faz tempo. Ninguém vai lembrar disso amanhã. Ele vai lembrar se você embaraçar ele. Então eu fico quieta? Então você fica com um emprego. Giovana disse isso olhando nos olhos dela. Não era crueldade, era aviso. Você tem aluguel atrasado, Marlene, eu sei que tem. Não é hora de ser heroína. Giovana foi embora pelo corredor. Marlene ficou sozinha de novo, ao lado do carrinho de louça, com o celular ainda na mão. Do salão, a gargalhada de Renato Cavalcante chegou até ali. Alta, longa, satisfeita. Ela entrou no banheiro das funcionárias e fechou a porta. Ficou na frente do espelho por um tempo que ela não soube medir. Podia ter sido 1 minuto, podia ter sido 5. O que ela via? Cabelo preso de qualquer jeito, olheiras que o batom barato não escondia, uniforme azul com uma mancha de água sanitária na manga direita que não tinha saído nunca. 38 anos, 2 turnos por dia, 6 dias por semana, para pagar 1,5 quarto numa vila em Contagem. E um pai que tinha passado a vida inteira ensinando ela a dançar, como se aquilo fosse o bem mais precioso que ele tinha para deixar. Ela pensou, quem você acha que é? Não era para Renato. Era para ela mesma. Quem você acha que é para entrar num salão daquele e dançar na frente de toda aquela gente? Faz quanto tempo que você não pratica? Faz quanto tempo que você não coloca um salto? Que você não ouve uma valsa sem sentir aquele aperto no peito? Ela se lembrou do último dia que tinha dançado de verdade. Tinha sido numa festa de aniversário da sobrinha, na garagem da irmã, com uma caixinha de som Bluetooth tocando pelo celular. Tinha durado uns 2 minutos antes dela sentir vergonha e parar. 2 minutos. E antes disso, ela não sabia dizer. A voz do pai apareceu de algum lugar que ela não conseguia nomear. Valsa não é luta, Marlene, é conversa. Ela fechou os olhos, pensou no Renato rindo, pensou na Giovana com aquele cansaço todo, pensou nas 23 pessoas que podiam perder o emprego por causa de uma decisão dela. E pensou também no salão lá fora, na pista de dança vazia, na orquestra que ainda tocava. Quando ela abriu os olhos, o rosto dela no espelho tinha mudado alguma coisa. Não era raiva, não era determinação de filme, era mais simples do que isso. Era a cara de alguém que decidiu que não vai mais fingir que está bem sendo tratada assim. Ela passou água no rosto, ajeitou o cabelo com as 2 mãos e abriu a porta do banheiro. Não sabia ainda como ia fazer, mas sabia que ia fazer. Marlene saiu do banheiro e voltou para o salão. Não foi pelo corredor dos fundos. Foi pela entrada principal, a mesma que os convidados usavam. Caminhou com o uniforme, sem avental, sem luvas, sem o mop. Só ela. Ninguém barrou. Ninguém percebeu de imediato. A orquestra tinha parado entre uma peça e outra. Os convidados circulavam com taças na mão, conversando em grupos. O salão cheirava a perfume caro e canapé de salmão. Marlene estava atravessando o espaço entre as mesas quando ouviu a voz. Olha quem voltou. Renato Cavalcante estava encostado no bar com 3 homens ao redor. Ele viu Marlene antes de qualquer outra pessoa. E foi como se tivesse ganhado um presente inesperado. Achei que você tivesse ido embora, moça. Ele falou alto. Não precisava falar tão alto, mas escolheu falar. Veio buscar o quê? O mop esqueceu? Os 3 homens ao redor riram. Marlene parou, olhou para ele. Eu vim aceitar sua aposta, senhor Cavalcante. O sorriso dele ficou estranho por meio segundo. Depois voltou, mais largo. Sério? Ele se virou para o grupo incrédulo. Ela quer dançar. A senhorita sabe o que é valsa? Perguntou um dos homens, com aquele tom de quem acha que está sendo engraçado. Sua avó dançava isso, disse outro, e os 3 caíram na risada. Marlene não respondeu para os outros, ficou olhando só para Renato. O senhor fez uma aposta. Eu ouvi.
Várias pessoas ouviram. Ela disse: estou aqui para dançar. Renato colocou o copo no bar devagar. Endireitou o smoking. Olhou para ela de cima a baixo. O uniforme azul, o cabelo preso, o sapato de borracha. E fez uma careta de nojo que não tentou esconder. Minha filha, isso aqui é um evento de gala. 300 convidados, orquestra ao vivo, patrocínio de 4 empresas. Ele abriu os braços. Você acha mesmo que é lugar de funcionária de limpeza no meio da pista? O senhor não falou isso quando fez a aposta, Marlene disse. Eu fiz uma piada. Ele respondeu seco agora. Você não entendeu que foi uma piada? Todo mundo ouviu o senhor falar sério. Todo mundo ouviu uma piada. Ele repetiu mais alto. Olhou para os lados para garantir que tinha audiência. Tinha. Pelo menos umas 15 pessoas já tinham parado para olhar. E agora você está aqui me constrangendo num evento que eu patrocino com esse uniforme, achando que tem direito de... Eu tenho, sim, Marlene disse. O salão ficou um pouco mais quieto. Renato cerrou o maxilar. Ele virou para o lado e chamou com um gesto largo. Não uma pessoa específica, mas o grupo todo ao redor. Vem cá, olha essa situação. Ele riu, mas agora era um riso diferente. Menor, mais duro. A moça da faxina quer dançar valsa no meu evento. Mais gente se aproximou. Curiosidade primeiro. Depois risos. Uma mulher de vestido vermelho comentou com a amiga sem abaixar a voz. Que situação! Um homem de bigode perguntou para o vizinho. Ela é funcionária do hotel? Da empresa de limpeza, alguém respondeu. Renato pegou o copo de volta e apontou para Marlene como se ela fosse um detalhe curioso num museu. Olha as mãos dela. Ele disse isso para a plateia, casual, como se fosse uma observação neutra. Mão de quem limpa banheiro o dia inteiro e ela quer dançar valsa. Alguém riu, depois mais alguém. Valsa exige postura, exige elegância. Renato continuou animado com a reação. Exige que a pessoa saiba onde está. Não é qualquer um que... Então o senhor não vai cumprir a aposta? Marlene perguntou. Ele parou. A plateia em volta ficou quieta por um segundo. Renato olhou para ela com aqueles olhos que calculavam rápido. E Marlene viu na hora que ele tinha entendido o que ela estava fazendo. Ela estava deixando registrado, na frente de todo mundo. O sorriso voltou, diferente. Não é questão de cumprir ou não cumprir. Ele chegou mais perto. É questão de você entender o seu lugar. Meu lugar, Marlene falou baixinho, mas deu para ouvir. Seu lugar, ele repetiu firme. Você foi contratada para limpar, não para se meter em eventos que não são para você. Não para criar situação, não para fingir que é igual a quem está aqui. A plateia em volta cresceu. Umas 30 pessoas agora. Marlene respirou fundo. Igual não, ela disse. Mas eu tenho o mesmo direito de ser tratada com respeito. Por uns 3 segundos, o salão ficou em silêncio. E por esses 3 segundos, alguma coisa virou. Algumas pessoas na plateia pararam de rir. Uma moça mais jovem, perto da janela, abaixou o copo. Renato percebeu. E não gostou. Ele chegou mais um passo perto de Marlene. Próximo demais. Respeito. Ele repetiu a palavra devagar, como se estivesse experimentando o gosto dela. Você quer me falar de respeito? Ele olhou para o grupo ao lado. Depois voltou para ela. E dessa vez o sorriso tinha sumido de vez. Eu sei quem você é, sabia? Marlene não respondeu. Marlene dos Santos, 38 anos. Ele falou o nome dela em voz alta, pausado, como quem lê uma ficha. Trabalhou na empresa Brilho Total antes de vir para cá, né? Marlene sentiu o estômago virar. E sabe por que saiu de lá? Renato perguntou para a plateia, não para ela. Porque foi demitida, por desvio de material. O salão inteiro ouviu. Isso não é verdade, Marlene disse, e a voz saiu menor do que ela queria. É o que consta. Renato deu de ombros. Roubo de produto de limpeza. Pequeno, mas é o que é. Ele pausou. E essa é a pessoa que veio aqui me falar de respeito. A plateia murmurou.
A moça que tinha abaixado o copo levantou de volta. O homem de bigode balançou a cabeça, como quem diz, já desconfiei. A mulher de vermelho sussurrou alguma coisa para a amiga. Marlene ficou parada no meio do salão com aquela mentira pendurada no ar sobre ela. Não tinha como segurar com as mãos. Não tinha como tirar. Estava lá, flutuando, sendo inalada por cada pessoa na sala. Ela abriu a boca, fechou. Não tinha resposta rápida o suficiente para aquilo. Não tinha prova na mão. Não tinha testemunha do lado. Renato Cavalcante a olhou uma última vez, com aquela calma de quem acabou de ganhar, sem nem precisar tentar muito. Pode pegar suas coisas. Ele disse, quase gentil. Eu mesmo vou ligar para o seu supervisor agora. E virou as costas. A plateia se dispersou devagar. Alguns rindo baixinho, outros só voltando para as conversas, como se tivesse sido apenas um intervalo. Marlene ficou sozinha no meio do salão. A orquestra voltou a tocar. A valsa subiu pelo mármore de novo, e ela estava parada ali, com 30 anos de vida construída, sendo desmontada por uma mentira dita em voz alta por um homem que nunca aprendeu que existem contas que demoram, mas chegam. Marlene saiu pelo corredor lateral. Não correu. Não chorou. Foi andando devagar, com aquela leveza estranha de quem já não tem mais nada para perder naquele lugar. Chegou na área de serviço, pegou a bolsa embaixo da bancada onde sempre deixava e ficou parada com ela na mão. Giovanna estava do outro lado da bancada, fingindo organizar os panos de limpeza. Não disse nada. Mas o jeito que ela evitou o olhar de Marlene disse tudo. Marlene abriu o zíper da bolsa, tirou o avental de dentro, onde tinha guardado mais cedo. Ficou olhando para ele por uns segundos. O tecido gasto, o bolso rasgado no canto, o elástico da cintura que já tinha perdido a forma. Ela colocou o avental em cima da bancada, dobrado, com cuidado. Pegou a bolsa, jogou no ombro e foi em direção à saída de serviço. A porta era pesada, de metal, e fazia um barulho seco quando abria. Marlene encostou a mão na barra fria. Parou. Ficou assim por um tempo, com a mão na porta, sem empurrar. Lá dentro, a valsa continuava. Chegava até ali amortecida pela parede, mas chegava. Aquelas mesmas notas. Aquela mesma melodia que o pai dela colocava toda sexta-feira antes do jantar. Marlene tirou a mão da porta, encostou na parede do corredor, deixou a bolsa escorregar do ombro e sentou no chão, com as costas na parede fria. Não tinha banco, não tinha cadeira. Sentou no chão mesmo, como uma criança que ficou sem lugar. Colocou a bolsa no colo e começou a procurar o celular dentro dela. Mexeu em carteira, batom, chave, vale transporte. E no fundo, no canto menor do bolso interno, os dedos encontraram outra coisa. Papel dobrado. Velho. Com as dobras marcadas de tanto ser aberto e fechado. Ela não precisou olhar para saber o que era. Era uma foto, pequena, 3x4, daquelas de documento. Seu Antônio com uns 40 e poucos anos, cabelo penteado com brilhantina, sorriso torto que ela tinha herdado sem pedir. Ela ficou olhando para a foto por um tempo longo. Pensou, você passou a vida inteira ensinando uma coisa que eu nunca usei de verdade. Pensou, por que você me ensinou a dançar se era para eu ficar com vergonha de dançar? E aí veio outra memória. Dessa vez não foi a valsa, não foi a sala com o piso de taco. Foi a voz dele, naquela última conversa antes de ele ficar doente de vez, quando ela tinha 15 anos e já estava entendendo que a vida não ia ser do jeito que eles tinham planejado. Ele tinha dito, segurando a mão dela, Marlene, não importa o que aconteça, você nunca deixa ninguém decidir quem você é. Isso não é deles. É seu. Ela nunca tinha entendido totalmente o que ele quis dizer. Até agora. Ela guardou a foto devagar, levantou do chão, pegou a bolsa e ficou parada no corredor, pensando. O Renato tinha inventado aquela história de roubo. Ela sabia que era mentira, mas mentira dita em público, com confiança, na frente de 300 pessoas, vira verdade antes de você conseguir abrir a boca para contestar. A não ser que você tivesse prova. Ela não tinha.
Ficou andando devagar pelo corredor sem destino, com a cabeça acelerada, e foi então que ouviu a voz. Marlene. Era uma voz antiga, baixa, de quem está acostumado a não precisar falar alto para ser ouvido. Ela se virou. Dona Cida estava encostada na parede do corredor dos fundos, com um jaleco branco e aquela expressão séria de sempre. 60 anos, cabelo grisalho preso atrás, mãos cruzadas na frente do corpo. Marlene a conhecia de vista. Dona Cida era funcionária veterana do hotel fazia mais de 20 anos. Nunca tinham trocado mais do que um bom dia. Eu vi o que aconteceu lá dentro, Dona Cida disse sem rodeio. Tudo. Marlene não respondeu. Eu conhecia seu pai. A voz da mulher saiu diferente nessa parte, mais quieta. Seu Antônio. A gente foi vizinho em Venda Nova por quase 10 anos. Marlene ficou parada. E eu sei de uma coisa sobre o Renato Cavalcante. Dona Cida falou devagar, escolhendo cada palavra. Uma coisa que ele acha que está enterrada faz tempo. Ela fez uma pausa curta. Mas eu guardei. Marlene olhou para Dona Cida por um longo segundo. O que o senhor sabe sobre ele? Ela perguntou. Dona Cida balançou a cabeça devagar. Não aqui. Ela olhou para os dois lados do corredor. Vem comigo. Elas foram pelo fundo do hotel, passando pela lavanderia até chegar numa salinha pequena que servia de depósito de material extra. Caixas de guardanapo, toalhas dobradas, garrafas de água mineral enfileiradas. Dona Cida fechou a porta e ficou de pé, sem se sentar. Tem um homem aqui no hotel hoje, ela disse. Ele não é convidado. É prestador de serviço. Cuida do som da orquestra. Mas eu conheço ele faz muitos anos. Ela pausou. O nome dele é Felipe Drummond. Ele foi professor de dança de salão por quase 30 anos. Formou campeão estadual 2 vezes. Marlene esperou. E o Renato Cavalcante destruiu a carreira dele. A ficha caiu devagar, mas caiu. Felipe tinha uma academia. Dona Cida continuou. Grande, bem montada no funcionários. O Renato era investidor, colocou dinheiro no negócio. Ficou como sócio minoritário. 2 anos depois, acusou o Felipe de desviar dinheiro da sociedade. Mesma história que ele acabou de contar sobre você lá dentro. Marlene fechou os olhos por um segundo. O Felipe perdeu tudo. A academia, a reputação, os alunos. Ficou anos sem conseguir trabalho na área. Dona Cida cruzou os braços. Hoje, ele faz serviço técnico de som para sobreviver, mas nunca esqueceu e nunca jogou fora o que guardou. O que ele guardou? Dona Cida olhou para ela com aquela expressão de quem está prestes a abrir uma porta que não tem como fechar depois. Vai falar com ele está na cabine de som no mezanino. A escada do mezanino era estreita e ficava escondida atrás de uma cortina preta nos bastidores. Marlene subiu devagar, com a mão no corrimão de ferro. A cabine era pequena. Mesa com equipamento de som, 2 monitores, uma cadeira giratória. E um homem de uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho cortado rente, ombros largos, sentado de costas olhando para as telas. Felipe, ela chamou baixinho. Ele se virou. Tinha um rosto sério, com aquelas marcas na testa de quem passou anos franzindo a sobrancelha pensando. Mas os olhos eram atentos, vivos. Você é a Marlene. Não era pergunta. Ela entrou na cabine. A Dona Cida me disse que você... Eu sei o que ela disse. Ele se levantou, empurrou a cadeira para o lado e ficou de frente para ela. Eu vi o que aconteceu lá embaixo. Tô de olho no Renato Cavalcante faz 3 horas desde que soube que ele estaria aqui hoje. Ele disse isso com uma calma que era quase assustadora. Você sabe dançar valsa de verdade? Ele perguntou. Aprendi com meu pai, ela respondeu. Faz tempo que não pratico. Felipe a estudou por uns 3 segundos. Quanto tempo? Anos. Ele assentiu devagar, como se aquilo não fosse um problema, ou como se fosse um problema que ele sabia resolver. Ele fez a mesma coisa comigo. Felipe falou sem drama, sem raiva aparente, só fato.
A mesma acusação, as mesmas palavras, o mesmo público. O Renato tem um método. Ele escolhe pessoas que não têm como provar nada na hora e destrói em público, porque sabe que a reputação não volta mais. Marlene sentiu um nó na garganta. Mas dessa vez ele errou. Felipe voltou para a cadeira, abriu uma gaveta da mesa e tirou um envelope pardo, daqueles de papel craft, amarelado nas bordas. Ele errou porque dessa vez eu estava preparado. Ele abriu o envelope e tirou de dentro uma folha impressa. Parecia uma conversa de WhatsApp, com texto capturado em tela, data e hora, visíveis no topo. 2 semanas atrás, quando soube que ele estaria nesse evento, eu entrei em contato com uma ex-funcionária, a Patrícia, que trabalhou num hotel dele em Nova Lima. Ela foi demitida da mesma forma que você, acusada de roubo sem prova. Ele colocou a folha na mesa. Ela guardou um áudio, uma conversa entre o Renato e o gerente do hotel, combinando a história antes de anunciar para todo mundo. Marlene olhou para a folha, depois para o homem. Isso é prova suficiente? Para acabar com ele num tribunal, talvez demore, Felipe disse. Para acabar com ele nessa sala, essa noite, na frente das mesmas pessoas que riram de você? Ele fez uma pausa. Mais do que suficiente. Marlene ficou quieta. A orquestra lá embaixo tinha parado de novo. Vozes e risadas subiam pelo salão. O áudio está no celular da Patrícia. Felipe continuou. Ela vai mandar por mensagem agora, se eu pedir. A dona Cida tem um alto-falante Bluetooth que a gente usa para fazer testes de som. Dá para conectar e tocar em qualquer ambiente. Você planejou isso tudo? Marlene perguntou. Eu esperei. Ele corrigiu. Planejei faz tempo. Só não sabia quando ia ter a chance certa. Ele olhou para ela direto. Hoje à noite é a chance certa, mas eu preciso de você. Por quê? Porque se eu subir lá e tocar aquele áudio, vai parecer que é um ataque pessoal, uma briga de ex-sócio. Ele cruzou os braços. Mas se você dançar, se você provar que ele mentiu sobre você aqui essa noite, na frente dessas pessoas, e aí o áudio aparecer, mostrando que ele faz isso o tempo todo com todo mundo. Ele não terminou a frase. Não precisou. Marlene entendeu. Não era vingança. Era contexto. Era mostrar que aquela mentira não tinha sido improviso. Era um padrão. Eu preciso praticar, ela disse. Eu sei. Felipe se levantou. Tem meia hora antes da próxima peça da orquestra. A gente vai para o corredor dos fundos agora. Marlene assentiu. Felipe já estava guardando o envelope quando o celular dele vibrou na mesa. Ele olhou para a tela e o rosto mudou. O que foi? Marlene perguntou. É a Patrícia. Ele mostrou a tela para ela. A mensagem dizia: Felipe, eu não consigo. Meu marido ficou sabendo que eu fui falar com você e disse que se eu me meter nisso de novo, vai me trazer problema. Eu não posso usar o áudio. Desculpa. O silêncio na cabine ficou pesado. Marlene leu a mensagem 2 vezes. Sem o áudio, ela começou. Sem o áudio, a dança não é suficiente. Felipe concordou, seco. Você dança? Ele nega. O pessoal embaixo bate palma e vai para casa. Marlene virou para o lado e ficou olhando para a janela da cabine. Dava para ver o salão lá embaixo, os lustres, as mesas, o Renato num canto conversando com 2 homens de terno. Ela pensou rápido. Tem alguém mais, ela disse. Você falou que ele fez isso com outras pessoas. Várias, mas a maioria tem medo. Tem alguém aqui nesse evento? Felipe abriu a boca, fechou, olhou para ela. Tem uma mulher, ele disse devagar. Vanessa Prado, empresária. Ela está aqui hoje como convidada de um dos patrocinadores. Ele pausou. O Renato tentou fazer com ela o que fez com você e comigo, mas ela tinha advogado na hora e escapou, mas nunca falou publicamente. Porque nunca teve motivo suficiente, Marlene disse. Agora tem. Eles se olharam. Felipe pegou o celular. Eu sei como chegar nela. Dona Cida apareceu na porta da cabine. Marlene não tinha ouvido ela subir. Ela me conhece.
Trabalhei num evento dela ano passado. Marlene respirou fundo. Então é agora, ela disse. Ou não é nunca. Dona Cida desceu primeiro. Marlene e Felipe ficaram na cabine esperando, sem falar muito. Ele checava o celular de 2 em 2 minutos. Ela ficava olhando para o salão lá embaixo pela janela pequena, acompanhando o Renato se mover entre os grupos de convidados, sempre rindo, sempre com o copo na mão, sempre no centro de tudo. 8 minutos depois, Dona Cida voltou, e não veio sozinha. Vanessa Prado tinha uns 45 anos, cabelo escuro na altura do queixo, vestido azul marinho simples, que custava mais do que o salário mensal de Marlene. Ela entrou na cabine com aquela postura de quem está acostumada a ambientes fechados e conversas difíceis. Olhou para Marlene primeiro, depois para o Felipe. Dona Cida me contou o que aconteceu lá embaixo. Ela falou direto, sem apresentação. E o que vocês estão planejando fazer? E? Felipe perguntou. Vanessa cruzou os braços. Ele tentou fazer o mesmo comigo em 2019. Ela disse. Eu escapei porque tinha um advogado bom e dinheiro para brigar. Mas conheço 2 pessoas que não escaparam. Ela pausou. Eu fui covarde por 5 anos. Fiquei quieta porque era mais fácil. Ela olhou para Marlene. Não vou ficar quieta essa noite. Marlene sentiu alguma coisa soltar no peito. Eles organizaram tudo naquele espaço pequeno, em volta da mesa de som, em menos de 20 minutos. Felipe ligou para o maestro da orquestra, um homem chamado Rogério, que ele conhecia faz anos do circuito de eventos de BH. Explicou em poucas palavras que precisava de um favor, que a valsa La Comparsita fosse tocada como peça surpresa no meio do programa, a qualquer sinal dele. Rogério ficou em silêncio por uns 3 segundos. Você me deve um jantar, ele disse, e desligou. Vanessa tinha no celular uma gravação de voz. Não era o áudio da Patrícia, mas era dela mesma, registrando em detalhes o que o Renato tinha tentado fazer com ela em 2019. Ela tinha gravado na época como protocolo, a conselho do advogado. Nunca tinha usado. Ainda estava lá, numa pasta de notas de voz, com data e tudo. Isso serve? Ela perguntou. Serve, Felipe disse. Dona Cida tinha o alto-falante Bluetooth numa bolsa de pano que carregava sempre consigo para testes de som. Pequeno, preto, do tamanho de uma garrafa de água. Cabia na palma da mão, mas projetava o som longe o suficiente para preencher um corredor inteiro. No momento certo eu conecto e toco, Dona Cida disse. Simples assim. Felipe olhou para Marlene. Agora você... Eles desceram para o corredor dos fundos, o mesmo corredor onde Marlene tinha sentado no chão mais cedo com a bolsa no colo. Agora estava de pé, no centro do espaço, e Felipe estava na frente dela com as mãos estendidas. Esquece o que você não treinou, ele disse. Seu corpo lembra mais do que você imagina. Valsa tem 3 tempos. 1, 2, 3. Seu pai ensinou isso para você quando você tinha 9 anos. Ainda está lá. Ela colocou a mão no ombro dele. A mão direita de Felipe envolveu a cintura dela com firmeza profissional. 1, 2, 3. Os primeiros passos foram duros. O corredor era estreito, o piso era de cimento e fazia quanto tempo que ela não usava aquele movimento. O corpo demorou uns 2, 3 compassos para lembrar. Mas lembrou. Felipe não disse nada, só manteve o ritmo. Corrigiu o cotovelo dela uma vez com um toque rápido e continuou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Depois de uns 5 minutos ele parou. Tá bom, ele disse. Não era elogio fácil, era avaliação técnica. Você tem o que precisa. Foi quando o celular de Felipe vibrou de novo. Ele leu a mensagem. O rosto fechou. O quê? Marlene perguntou. O Rogério acabou de me avisar. Felipe virou o celular para ela. O Renato acabou de pedir para o maestro pular a valsa do programa. Quer colocar uma música ao vivo no lugar? Contratou um cantor de última hora. Marlene ficou parada. Dona Cida franziu a testa.
Ele desconfiou? Vanessa perguntou. Não sei, Felipe disse. Mas sem a valsa, o plano não funciona. O gancho todo era em cima da aposta que ele mesmo fez. Se não tiver valsa, ele nega, diz que foi piada, e a gente não tem abertura. O corredor ficou em silêncio por alguns segundos. Marlene olhou para o chão, pensou, levantou a cabeça. Você ainda fala com o Rogério? Sim. Liga para ele agora. Pede para ele tocar a valsa antes do cantor. Não como parte do programa, como aquecimento, como teste de som, qualquer coisa, ela disse. 30 segundos de valsa é o suficiente para eu entrar naquele salão. Felipe a olhou por um segundo. Discou. Rogério atendeu no segundo toque. Felipe falou rápido, baixinho. Uma pausa. Tá bom, Rogério disse do outro lado, mas agora você me deve 2 jantares. Felipe desligou e olhou para Marlene. É agora. Eles foram. As primeiras notas da valsa subiram pelo salão como um aviso. Rogério tinha começado devagar, quase como teste, quase como acidente. Mas as notas estavam lá, redondas e antigas, preenchendo o espaço entre as mesas e os lustres e as conversas pela metade. Renato Cavalcante estava no centro do salão, rodeado de convidados, com o copo de uísque na 3ª dose da noite e aquele sorriso de quem chegou ao fim do dia sem arranhão. Um dos homens ao lado dele comentou alguma coisa sobre o filho mais novo. Renato riu. Ajustou o punho do smoking. Varreu o salão com os olhos, um hábito antigo, de quem gosta de ver tudo que é seu funcionando do jeito que mandou. O salão estava perfeito, os convidados satisfeitos, o problema da faxineira resolvido. Ele tinha passado por situações piores, tinha desmontado oponentes mais preparados. Aquela mulher de uniforme azul não era nem capítulo, era nota de rodapé. No dia seguinte, ninguém ia lembrar do nome dela. Renato, um dos homens tocou no braço dele. Cadê o cantor que você contratou? Achei que ia tocar depois da orquestra. Vai tocar sim. Renato bebeu mais um gole. Mandei mudar a ordem. Queria essa parte mais longa. Ele gesticulou para o salão com o copo. Isso aqui é o que importa. Ambiente, música boa, gente certa. Ele olhou para os convidados ao redor com aquela satisfação de dono. Eu sei montar um evento. Sempre soube. Os homens concordaram com a cabeça. Claro que sim. E aquela confusão de antes? Um deles perguntou baixinho, com um sorriso de canto. Renato deu de ombros com elegância. Que confusão! Ele pausou para efeito. Isso foi 1 minuto e meio de entretenimento involuntário. Outro gole. Gente assim aparece, faz barulho e some. É a natureza das coisas. Os homens riram. Renato estava prestes a continuar quando percebeu que a valsa tinha ficado mais alta. Não era mais teste de som, era a música de verdade, abrindo de vez, ocupando o salão inteiro. Ele franziu a testa por meio segundo. Ia falar com o Rogério depois sobre isso, a ordem era outra. Mas aí, os convidados mais perto da pista começaram a se mexer, abrindo espaço, virando para ver. Renato virou também. E viu Marlene no centro da pista. Ela estava de uniforme, não tinha trocado de roupa, não tinha tirado o crachá. Estava exatamente como antes, cabelo preso, sapato de borracha, uniforme azul com a mancha na manga. Só que agora estava no centro do salão e estava dançando. A postura era ereta, os braços no lugar certo, os passos marcados com uma precisão que não combinava com nada que qualquer pessoa naquele salão esperava ver. Felipe não estava com ela. Ela dançava sozinha, conduzindo o próprio corpo pelo ritmo, como quem dança com uma memória. O salão foi fechando silêncio de fora para dentro. Primeiro as mesas mais perto da pista, depois as do meio, depois o bar. Renato ficou parado com o copo na altura do peito. Ela dançava bem. Não era amador, não era improviso de alguém que lembrou vagamente de um passo de infância. Era técnica real, guardada no corpo por décadas, ressurgindo com aquela estranheza bonita de coisa que nunca foi embora de verdade. A orquestra continuou. Rogério não parou. Tocou até o fim da peça.
Quando a última nota se foi, o salão estava completamente em silêncio. Marlene parou no centro da pista. Respirou. Olhou para o Renato Cavalcante. Não disse nada. Não precisou. A promessa dele estava pendurada no ar desde o início da noite, dita em voz alta, com testemunha, com plateia, com copo de uísque na mão e sorriso de quem nunca imaginou ter que cumprir. Um homem mais velho, perto da janela, começou a aplaudir devagar. Outros seguiram. Renato abaixou o copo. O sorriso tinha sumido de vez. Isso não conta, ele disse. A voz saiu mais alta do que ele pretendia. Algumas pessoas ouviram. Não conta como? Um convidado mais perto virou para ele, genuinamente confuso. Você mesmo fez a aposta. Eu fiz uma piada. Renato endireitou o ombro. Ninguém aqui levou aquilo a sério. Eu levei, disse uma mulher de meia-idade perto do palco. Eu também ouvi, disse outro. Renato levantou a mão, como quem acalma a bagunça de criança. Gente, por favor, isso é um evento sério, não é programa de auditório. Ele deu uma risada curta, tentando recuperar o tom. A moça dançou bem, tudo bem, parabéns, mas uma aposta feita de brincadeira não tem validade nenhuma e... Então por que você acusou ela de roubo? A voz veio do fundo do salão, clara e direta. Todos viraram. Vanessa Prado estava de pé ao lado de uma das colunas, celular na mão, braços relaxados. Ela não tinha gritado, não tinha precisado. Renato a reconheceu na hora. Alguma coisa passou pelo rosto dele, rápida, mas visível para quem estava perto. Vanessa. Ele disse o nome como quem testa o peso de algo perigoso. Você acusou essa mulher de desvio de material em frente a 300 pessoas. Vanessa caminhou devagar em direção à pista. Sem prova, sem processo, sem nada. Ela pausou. Assim como fez com Felipe Drummond em 2018, assim como tentou fazer comigo em 2019. O murmúrio no salão cresceu. Não sei do que você está falando, Renato disse, mais seco agora. Que bom que eu gravei então, Vanessa disse. Ela tocou a tela do celular e a própria voz do Renato Cavalcante preencheu o salão. A gravação era de 2019, qualidade de celular, mas nítida o suficiente. A voz dele, inconfundível, combinando com um terceiro os detalhes de uma acusação que ia ser feita contra Vanessa. Escolhendo as palavras, ajustando a história, rindo no final. O salão inteiro ouviu. Ninguém falou por uns 10 segundos. Renato abriu a boca. Fechou. Isso foi tirado de contexto, ele disse, mas a voz tinha perdido aquela firmeza de antes. Essa gravação não prova nada. Foi uma conversa particular, totalmente particular. A mulher de meia-idade que tinha falado antes se virou para ele. Você está ouvindo a mesma coisa que eu ouvi? Ele fez isso com ela também. Um homem apontou para Marlene. A mesma coisa, essa noite. É um padrão, disse outro. Dona Cida, encostada na entrada lateral com o alto-falante Bluetooth na mão, olhou para Marlene. Marlene ainda estava no centro da pista, imóvel, quieta, olhando para o Renato Cavalcante começar a rachar. O salão ficou suspenso por um momento estranho, aquele tipo de silêncio que não é vazio, é cheio, cheio de pessoas processando ao mesmo tempo o que acabaram de ouvir. Depois veio o murmúrio, baixo no começo, espalhando de mesa em mesa como fogo em papel seco. Uma mulher de cabelo branco, sentada perto do palco, inclinou para o marido e disse algo no ouvido dele. Ele assentiu devagar, com aquela expressão de quem acabou de confirmar uma desconfiança antiga. Um rapaz mais jovem, de gravata afrouxada, abriu o celular e começou a digitar, provavelmente mandando mensagem para alguém de fora, contando o que estava acontecendo ali dentro. 2 homens que tinham rido com o Renato mais cedo agora estavam virados de costas para ele, conversando entre si em voz baixa, como se de repente não o conhecessem tão bem assim. Eu ouvi essa gravação direito, disse a mulher de vestido vermelho, aquela que mais cedo tinha sussurrado para a amiga. Agora ela falava em voz normal, sem tentar esconder. Ele está combinando a história,
combinando do zero. É exatamente o que ele fez com a moça essa noite. A amiga respondeu. Perto do bar, um homem de terno cinza, que Marlene não conhecia, mas que pelo jeito conhecia bem o Renato, colocou o copo na mesa, pegou o paletó na cadeira e foi em direção à saída sem dizer nada para ninguém. Discreto, rápido, como rato que sente fumaça antes do fogo. Um dos 3 homens que tinham ficado ao lado de Renato a noite toda deu um passo para trás. Depois outro, até criar distância suficiente para não parecer que estava no mesmo grupo. Renato viu tudo isso acontecer. E Marlene viu ele ver. Essa gravação não tem contexto. Ele tentou de novo, mais alto dessa vez, olhando para os convidados ao redor. Vanessa e eu tivemos um desentendimento comercial em 2019. Isso é fato, mas o que ela está apresentando aqui é uma interpretação parcial de... Deixa eu interpretar então. A mulher de cabelo branco se levantou da cadeira. O salão virou para ela. Ela tinha uns 70 anos, postura reta e aquela calma de quem não precisa mais de aprovação de ninguém. Eu sou Neuza Brandão. Fui sócia do Grupo Cavalcante por 18 meses, entre 2015 e 2016. Ela falou sem pressa. Saí depois de perceber que documentos financeiros estavam sendo alterados. Na época não falei publicamente porque meu advogado me aconselhou a não falar. Ela olhou para o Renato. Hoje eu não tenho mais advogado para obedecer. O murmúrio virou barulho. Não era gritaria. Era aquele tipo de ruído coletivo que acontece quando 300 pessoas mudam de opinião ao mesmo tempo e não conseguem segurar. Renato Cavalcante estava no centro do salão, mas agora era um centro diferente. Não era mais o dono da festa. Era o alvo dela. Ele tentou sair. Foi em direção à entrada principal com aquela caminhada de quem está indo resolver outra coisa. Rápido, mas sem parecer que estava fugindo. Um ator razoável até o fim. Renato. A voz de Vanessa atravessou o salão. Ele não parou. Renato Cavalcante. Dessa vez, quem falou foi Felipe. Vindo do lado oposto da entrada, descendo os últimos degraus da escada do mezanino, caminhando pelo salão com aquela calma de quem esperou 7 anos por esse momento e podia esperar mais 30 segundos se precisasse. Renato parou, virou. Felipe ficou a uns 4 metros dele. Não chegou mais perto, não precisava. Você se lembra de mim? Não era pergunta. O salão inteiro estava olhando. Renato abriu a boca, fechou. Olhou para os lados, procurando saída, procurando aliado, procurando qualquer coisa que pudesse usar. Não encontrou nada. Eu conheço você de algum contexto profissional, ele disse, com aquele tom vago de político sendo filmado. Academia Drummond, funcionários 2018. Felipe disse seco. Você entrou como sócio investidor, me acusou de desvio depois de 2 anos, me destruiu na frente dos meus alunos e dos meus patrocinadores. Ele pausou. Mesma fórmula, mesmas palavras, mesma cara de quem faz isso dormindo. Alguém no fundo do salão disse absurdo em voz alta. Eu tenho provas documentais, Felipe continuou, e meu advogado tem cópia. Renato deixou cair o sorriso de vez. O rosto ficou cru, sem performance, sem charme, sem a camada que ele usava para cobrir o que estava embaixo. Isso é um complô, ele disse. A voz saiu pequena. Vocês combinaram isso. Você, ela, essa gravação. A gravação é sua voz, Vanessa disse. Tirada de contexto. Que contexto explica combinar uma mentira sobre uma pessoa inocente? A mulher de cabelo branco ainda estava de pé. Que contexto você precisa para isso fazer sentido? Ninguém respondeu por ele. 2 homens que tinham chegado silenciosamente perto da entrada, seguranças do hotel, não da festa, olharam para o gerente geral, que estava encostado na parede, com uma expressão de quem queria estar em qualquer outro lugar do planeta. O gerente assentiu com a cabeça. Os seguranças foram em direção ao Renato. Senhor Cavalcante. O mais alto falou com aquela educação treinada de quem já pediu para muita gente ir embora sem criar cena. O senhor pode nos acompanhar?
Renato olhou para os seguranças, olhou para o salão, olhou para Marlene, que estava parada no centro da pista desde o começo, sem ter saído dali, sem ter dito uma palavra em todo esse tempo. Eles se olharam. Ele abriu a boca uma última vez. Fechou sem falar nada. E foi embora entre os dois seguranças, pelo corredor lateral, sem o copo, sem o sorriso, sem os homens que tinham ficado ao lado dele a noite inteira. O salão ficou em silêncio. Não aquele silêncio de antes, tenso e cheio. Era outro, mais largo, mais limpo. O silêncio de depois. A orquestra não tocava. Ninguém aplaudia. Marlene ainda estava no centro da pista de dança de uniforme, com o crachá no peito e a mancha de água sanitária na manga. Ela olhou para o chão de mármore brilhante que tinha passado naquela manhã e respirou. Felipe chegou até ela primeiro. Não disse nada. Só ficou ao lado dela por um momento, olhando para o salão que aos poucos voltava a respirar. Pessoas se mexendo, vozes baixas retomando, garçons que tinham parado agora voltando a circular com bandejas. Dona Cida veio logo depois, com o alto-falante no bolso e aquela expressão serena de quem cumpriu o que veio fazer. Vamos sair daqui. Felipe disse baixinho. Marlene assentiu. Eles saíram pela entrada lateral, não pelos fundos, não pelo corredor de serviço. Pela mesma entrada que os convidados usavam. Marlene passou por entre as mesas com o uniforme azul, o crachá no peito, os passos calmos. Uma mão tocou levemente no seu braço. Ela parou. Era Neuza Brandão, a mulher de cabelo branco que tinha se levantado durante o confronto. Ela não disse nada. Só olhou para Marlene com aqueles olhos de quem viveu o suficiente para reconhecer coragem quando vê, e apertou a mão dela uma vez. Soltou, virou e foi embora. Marlene ficou parada por uns 2 segundos com o calor daquela mão ainda nos dedos. Depois, continuou andando. Do lado de fora, o ar da noite era frio e cheirava a chuva que ainda não tinha caído. Eles ficaram os 3 na calçada por um momento sem falar. Dona Cida colocou o casaco. Felipe colocou as mãos no bolso. Marlene olhou para o céu. Não chorou, não sorriu. Só ficou ali, com aquele silêncio do lado de fora, que era completamente diferente do silêncio de dentro. 3 semanas depois, o nome de Renato Cavalcante estava em todo lugar, mas não do jeito que ele estava acostumado. A gravação de Vanessa tinha vazado nas redes ainda naquela noite, filmada por pelo menos 4 celulares de convidados. Em 48 horas, tinha chegado nos portais de notícia. Em uma semana, 2 outros ex-parceiros comerciais tinham dado entrevista. O Grupo Cavalcante abriu investigação interna. Renato foi afastado temporariamente da diretoria. Temporariamente, sendo o tipo de palavra que todo mundo sabia que não ia durar muito como eufemismo. Marlene soube de tudo isso pelo celular, em pedaços, ao longo dos dias. Não ficou acompanhando com satisfação. Leu, fechou o aplicativo e voltou para o que estava fazendo. O que ela estava fazendo nessas 3 semanas era diferente. A escola de dança ficava num sobrado na rua Curitiba, no centro de BH. Fachada simples, placa pequena, escada de madeira que rangia no 3º degrau. Felipe tinha o espaço alugado faz anos, usando para aulas particulares eventuais, quase um depósito de memórias. Toda terça e quinta, às 7 da manhã, antes do turno de trabalho, Marlene subia aquela escada. Não tinha sido um convite formal. Felipe tinha dito, na semana depois do evento, tem um espaço lá, se você quiser usar. E ela tinha aparecido na terça seguinte sem avisar. Ele não demonstrou surpresa, só abriu a porta. Na 3ª semana, uma ligação, número que ela não conhecia. A mulher do outro lado se apresentou como coordenadora de um projeto social no Barreiro, um programa de cultura para adolescentes financiado por uma ONG. Tinham visto o vídeo, precisavam de alguém para dar oficinas de dança de salão uma vez por semana.
Pagava pouco, mas pagava. Marlene ficou em silêncio por uns 5 segundos. Pode me mandar os detalhes por mensagem? Ela disse. Desligou. Ficou olhando para o celular. Depois mandou uma mensagem para o Felipe. Tenho uma proposta aqui. Acho que preciso da sua ajuda para montar uma aula. Ele respondeu com um único ponto de interrogação. Ela respondeu com um emoji de sapato de dança. Ele demorou 30 segundos. Depois, 5:45, antes do seu horário, eu abro o espaço. Foi numa manhã de segunda-feira, semanas depois, que ela estava no metrô a caminho do trabalho. Tinha pego um novo contrato de limpeza num prédio comercial no Savassi, quando ouviu uma voz grossa, alta, vinda do outro lado do vagão. Você não deveria estar aqui. Esse lugar é para quem sabe se portar. Ela virou. Um homem de terno estava de pé na frente de uma moça jovem. Devia ter uns 18 anos, uniforme de lanchonete, mochila apertada contra o peito, olhos baixos. A moça não respondeu, encolheu mais. Marlene ficou olhando por uns 2 segundos. Levantou. Caminhou até o outro lado do vagão. Parou ao lado da moça. Oi, ela disse para a moça, ignorando completamente o homem. Você vai descer no Eldorado também? A moça levantou os olhos confusa. Eu acho que sim. Bom, a gente desce junto então. O homem olhou para Marlene. Ela olhou de volta, sem raiva, sem desafio, só com aquela firmeza tranquila de quem já passou pelo fogo e sabe exatamente o tamanho da própria chama. Ele desviou o olhar primeiro. Quando as portas abriram na próxima estação, Marlene saiu com a moça. Elas ficaram na plataforma por 1 segundo. Obrigada. A moça disse baixinho. Marlene assentiu. Viu o trem fechar as portas e partir. Essa história me pegou de um jeito que eu não esperava, porque no começo parece que é sobre humilhação, e é. Mas no fundo é sobre o que a gente carrega sem saber o valor. Marlene carregava uma valsa dentro do corpo por 30 anos e nem sabia que um dia aquilo ia ser exatamente o que ela precisava. Eu vi nela aquela coisa que a vida tenta arrancar da gente com cansaço e decepção. A certeza de quem você é. A dor dela foi real. O peso foi real. Mas ela não deixou que ninguém desse o nome errado para ela. E isso me arrepia, porque eu sei que tem gente assistindo isso agora que também carrega algo guardado faz tempo, que também já ouviu que não era suficiente. Espero que essa história lembre você. Ninguém tem autoridade sobre o que você é. Isso é seu. Sempre foi. Se essa história te emocionou, se você sentiu alguma coisa aqui dentro enquanto assistia, deixa o seu like agora. É a forma mais simples de me dizer que esse trabalho vale a pena, e para mim, significa muito. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Esses comentários são o que mantém esse canal vivo. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. O canal está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vai embora ainda. Eu deixei 2 histórias na tela para você escolher e assistir agora. Te encontro no próximo vídeo.